Olá amigos do canal Vista Pátria, seja bem-vindo à coluna Vista Negócios, que é uma parceria da Neuber Desenvolvimento Profissional com o canal Vista Pátria. Nessa coluna, pessoal, a gente vai fazer uma análise todas as semanas sobre como que o ambiente político, as decisões tomadas em Brasília, nos estados, nos municípios, estão afetando o ambiente de negócios para as empresas, para os empreendedores. E nesse nosso primeiro vídeo, eu vou falar sobre um assunto que é muito importante e que tem afetado diretamente a vida de todo mundo, tanto das empresas como dos indivíduos, que é a inflação. Meu nome é Mário Neuber, eu sou proprietário da Neuber Desenvolvimento Profissional, que é uma empresa especializada na formação de gestão, na formação profissional de empreendedores, na formação gerencial de empreendedores. E a gente vai trazer, através dessa coluna, sempre uma visão do ponto de vista do empreendedor, de como que esse ambiente político, econômico, ele afeta o dia a dia das empresas. E nada mais justo do que a gente começar essa coluna falando sobre um assunto tão importante como a inflação. E primeiro é importante a gente entender o que é a inflação, A inflação é um assunto que fez parte ali do dia a dia do Brasil de uma forma muito intensa nas décadas de 70, 80, e começo dos anos 90 e que foi ali suavizada após o Plano Real. E a inflação, pessoal, nada mais é do que o aumento regular dos preços, o comportamento que os preços têm ao longo do tempo, a variação, a flutuação que o preço tem ao longo do tempo. E o que causa a inflação? Basicamente, a gente tem dois grandes motivos ali que causam a inflação de preços. O primeiro deles é a escassez, quando você tem ali uma demanda, uma necessidade de consumo maior do que a capacidade de produção. Se você tem uma capacidade inferior à sua demanda, os compradores eles vão ali disputar aquele produto que é escasso. E nessa disputa acabam se dispondo a pagar mais por esses produtos ou por esses serviços, o que causa o aumento de preço. O segundo fator que causa a inflação é um excesso de dinheiro, um excesso de recursos ali disponível no mercado. Quando os consumidores passam a ter uma abundância de recursos, eles se dispõem a pagar mais por aqueles produtos e por aqueles serviços. E o comerciante ali, percebendo que o seu cliente, o seu consumidor, tem potencial de pagar mais, ele vai aumentar os preços. E isso ele pode causar um sério problema no ambiente de negócio, porque ele cria uma instabilidade, uma incerteza na formação dos preços, na composição dos preços de produtos e serviços, porque o empreendedor ele não vai saber ali quanto que ele vai pagar por uma matéria-prima, um varejista, quanto que ele vai pagar ali na reposição dos seus estoques. E gera um ambiente de incertezas muito grande e que dificulta bastante o ambiente de negócio. Mas o que é a inflação? Como que a inflação é calculada? A gente vê nos jornais, aí, na mídia, a divulgação do índice de inflação, que é o IPCA. O IPCA é o índice de preços ao consumidor amplo. E o que significa isso? Como que é feito o IPCA? E é importante que a gente entenda como que o IPCA é construído, para que a gente entenda, às vezes, por que o índice de inflação que a gente vê no IPCA, às vezes ele não reflete aquilo que a gente está sentindo no nosso bolso. Para isso, pessoal, eu vou fazer aqui uma ilustração rápida, para que vocês possam entender o que é o IPCA e como que ele é composto. O índice de preços ao consumidor amplo, ele é composto por um conjunto de aproximadamente 400 itens, na verdade 383 itens que compõem a cesta de produtos e serviços do IPCA. E dentro dessa cesta de produtos e serviços, os preços são monitorados pelo IBGE, existem várias categorias de produto. Então esse grande índice de preços, a gente pode dividir ele em grupos, em categorias de produtos e serviços, como por exemplo, alimentação, transporte, vestuário, moradia, e outros itens que compõem a cesta de produtos do IPCA, diversão, enfim, comunicação, vários índices que compõem, vários indicadores que compõem este IPCA. E o índice ele é calculado com a variação média de todos os preços que compõem esta cesta de produtos. E às vezes a gente tem a percepção que a inflação que a gente está sentindo no nosso bolso ela é maior do que aquilo que é divulgado pelo IPCA. E por que isso pode acontecer? Se você tem dentro do seu padrão de consumo uma concentração de compra, de consumo em uma determinada categoria, por exemplo, alimentação, que esteja sofrendo maiores reajustes de preço, por exemplo, se a inflação desta categoria de produtos de alimentos foi de 10% no mês, você teve ali uma percepção de inflação de 10%, porque boa parte
da sua renda é destinada a essa categoria de produtos. Porém, pode acontecer que uma outra categoria de produtos, como entretenimento, por exemplo, ou como comunicação, não tenha sofrido aumento de preços, ou às vezes até uma redução de preços. Então, se você teve aqui um aumento de 10% em uma determinada categoria, mas a outra categoria teve, por exemplo, uma deflação, né, uma redução ali dos preços, o índice médio ele não vai refletir todo este aumento desta categoria, mas sim o aumento médio desta cesta de produtos que compõem o IPCA. E por isso, né, às vezes o consumidor ele tem a percepção que a inflação que ele vê ali nas prateleiras, que ele sente ali no dia a dia, é maior do que aquele índice de inflação divulgado, né, pelo IBGE através do IPCA. E isso, pessoal, afeta muito, né? A percepção de inflação ela vai estar muito relacionada a como compõe a nossa cesta de consumo, a nossa cesta de consumo diário. Porque dentro dessa cesta aqui do IPCA tem produtos como móveis, como transporte aéreo, né? Enfim, várias coisas que não fazem parte do padrão de consumo de muitas pessoas. E isso faz com que a percepção de inflação não necessariamente seja refletido através do IPCA. E quando a gente ouve, né, falar que a inflação ela afeta muito mais as pessoas de baixa renda, isso está diretamente relacionado a esta composição da cesta. Porque as pessoas de baixa renda têm uma concentração muito maior, né, dos seus gastos em itens como alimentação, como moradia, como transporte, né? E qualquer pequena variação nesses indicadores, que são muito mais, tem uma agilidade muito maior ali em refletir esses aumentos de preço, eles afetam muito, né, a percepção de inflação que essas famílias, que essas pessoas de mais baixa renda têm. Então, de fato, né, a inflação ela é muito prejudicial a pessoas com menores padrões de renda, né, porque qualquer pequena variação afeta bastante ali a sua cesta de consumo e acaba, no final das contas, doendo bastante no bolso. E como que isso, né, afeta o ambiente de negócios? Como que a pequena empresa, o empreendedor, ele precisa estar atento a esse movimento de inflação? Esse movimento da inflação, né, como ele acontece de uma forma, como ele está acontecendo de uma forma recorrente, né, e a inflação nada mais é do que isso, né, a variação constante dos preços, é importante que o empreendedor ele tenha um controle muito grande sobre os seus custos, porque esta variação da inflação, dos preços, né, dos insumos que fazem parte ali da composição dos seus produtos, dos seus serviços, conforme eles vão variando, eles vão afetando a sua margem, a sua lucratividade. E por isso é muito importante que o empreendedor ele tenha o controle, né, o conhecimento de qual que é o seu custo e qual que é a sua margem e quanto que ele pode, né, absorver da sua margem durante esse processo inflacionário até que ele faça um reajuste de preço. Por isso é muito importante, né, mais do que nunca, que o empreendedor ele tenha ali um controle muito grande sobre os seus custos e sobre a sua formação de preços, sabendo exatamente ali como que afeta, né, como que a variação de um preço de um determinado insumo vai afetar na sua composição de preço. E do ponto de vista do indivíduo, né, das famílias, das pessoas que não têm empresa, que não têm negócios, mas que estão sendo afetados pela inflação, é fundamental que elas tenham um bom controle do seu orçamento familiar, sabendo exatamente ali como que é composto, né, o seu padrão de gastos, quanto da renda é destinada para moradia, por exemplo, para alimentação, para educação, enfim, como que é composto, né, a sua cesta de gastos ao longo do mês. E tendo esse controle, você pode monitorar ali como que está a variação de cada um desses indicadores e observar sempre ali a sua reserva financeira, quanto que você tem de folga financeira, né, entre o seu orçamento familiar e a sua renda total. Por isso é importante ter esse controle, né, dedicar ali um tempo para fazer um orçamento familiar, fazer o controle das suas contas, né, seja isso na sua família e dentro da empresa fazer ali uma boa gestão dos seus custos para que você tenha isso sob controle e saiba como que este movimento inflacionário, né, esse movimento de ajuste de preços, está afetando ali a sua saúde financeira. Tá bom, pessoal? Esse assunto é muito importante, tá? A inflação é um assunto que voltou agora, né, a ser notícia, a incomodar a gente no dia a dia, não apenas no Brasil, no mundo todo. É um processo que está acontecendo no mundo todo, né, de aumento de preços, de escassez de produtos, escassez de serviços. Apenas como exemplo, tá? Um frete marítimo, por exemplo, que é um insumo muito importante, né, no comércio mundial,
ele teve um aumento absurdo de preços nesse período pós-pandemia. Só para vocês terem uma ideia, o frete de um container, né, da China para o Brasil antes da pandemia custava ali por volta de $1.500. E agora ele custa mais de $15.000 o frete de um container da China para o Brasil. Isso afeta, né, diretamente ali o preço dos produtos importados. Não apenas da China para o Brasil, mas de todo o comércio, né, mundial, né, o comércio marítimo mundial, que afeta bastante ali a cadeia de suprimentos, né, de toda a indústria mundial. Então esse é um fenômeno que voltou a incomodar, né, as pessoas, as empresas, e por isso é muito importante aí que você esteja atento a esse movimento inflacionário. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você se interessa por assuntos de gestão de negócios, eu gostaria de fazer um convite para que você conhecesse o canal da Neuber Desenvolvimento Profissional. O link está aqui na descrição do vídeo, então conheça lá, clique aqui no link, conheça nossos vídeos sobre, né, gestão de negócios, com dicas ali, com assuntos relacionados à gestão de negócios. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, então, por ter acompanhado esse vídeo até aqui, na coluna Vista Negócios, e a gente se vê aqui semanalmente falando sobre o ambiente de negócios, né? Como que o ambiente político afeta o ambiente de negócios. Grande abraço e muito obrigado.